Bom dia para quem eu não vi, um abraço aí para todos vocês. É muito bom estar de volta. E tá todo mundo assim, e cantar assim, que tranca. A gente não consegue dar uma alongadinha aí, né? A gente, no inverno, né, costuma andar tudo encolhido por causa do frio, então dá uma espreguiçada aí, porque esses últimos dias estou de férias, né? E amém, porque eu olhava para fora, era chuva, neblina. Então me toquei dentro de casa, aproveitei. Estou aproveitando ainda um pouquinho. Então vamos cantar a primeira música aí. Exaltai. Nas palmas. Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor. Com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor. Toda glória eu darei a ti. Do pecado me livraste. Agora estou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecer seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecer seu nome. E a Ele sim louvai. Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor. Com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor. Toda glória eu darei a ti. Do pecado me livraste. Agora estou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvai. A Ele sim louvai. Exaltai. Vocês lembram de uma música que falava sobre a criação? Criançada, tem alguma criança aqui? Estou vendo pouquinhas. Ou elas estão escondidas, né? São mais baixinhas. Então tá, vamos cantar aí uma musiquinha que relembra o que Deus criou nos 7 dias, né? Quem quiser vir aqui para frente com o bem, tá? Fica à vontade, tá? Se algum adulto aqui quiser vir também, tranquilo. Dê uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Dê uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Primeiro dia. Disse haja luz, separou o dia da noite. Segundo dia. Fez separação entre o céu e as águas da terra. Dê uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Dê uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Terceiro dia. Rios e mares fez, e na parte seca
dia. Aves lá no céu, peixes lá nos rios e mares. Sexto dia. Animais da terra, homem e mulher, a sua imagem. Dê uma volta e veja tudo que Deus fez. Foi muito bom. Dê uma volta e veja tudo que Deus fez. Foi muito bom. Sétimo dia. Ele descansou e santificou esse dia. Ele descansou e santificou esse dia. Deu uma volta e veja tudo que Deus fez. Foi muito bom. Deu uma volta e veja tudo que Deus fez. Foi muito bom. Deu uma volta e veja tudo que Deus fez. Foi muito bom. Valeu, gente. Já virou tradição, né? As crianças ficam, né? Todo mundo lembra, né? Sobe no final do louvor. Sobre nós e através de nós, seja feita a tua vontade. Nos ensine a te imitar, por aqui, em toda parte. Nossos pés, boca e mãos, nossa mente, coração, tudo em ti e para ti. Venha sobre nós Teu reino, faz brilhar em nós a tua luz, quem pode esconder uma casa sobre o monte. no silêncio ou perigo. És a calma, a paz e o abrigo. És amor em ação, esperança e a canção dos que choram. És consolo e dos famintos profusão, dos perdidos salvação. Venha sobre nós Teu reino, faz brilhar em nós a tua luz, quem pode esconder uma casa sobre o monte. que as nossas obras mostrem o mover da tua mão. Como o sal que dá sabor e a luz que brilha aponta para o teu amor. Venha sobre nós, Teu reino, faz brilhar em nós a tua luz, quem pode esconder uma casa
probleminha aqui. Ô, Tiesco, teu violão tá aí? Pega lá pra mim, por favor. Probleminha técnico aí, gente. Estourou uma corda. Canal 15. Olha, eu tinha me programado para compartilhar uma coisa com vocês justamente agora. Achei que o violão ia demorar mais e aproveitar. Mas enfim, gente, vocês sabem, né? A Cecília nasceu, nossa nova filha, e ela nasceu, e logo ali que eles fazem a limpeza e tal, né, eles viram que tinha alguma coisa errada na respiração dela, ela fazia um barulhinho, um estridor, o nome, e logo mandaram ela para UTI, né, para ficar em observação. Enfim, né, dando um resumão aí, depois procurem laringomalácia o nome, né, só dá para saber realmente quando a criança nasce. E foram 14 dias na UTI, nem comparado às crianças que estavam lá. Descobri um mundo novo, né, de UTI, ainda mais de criança recém-nascida. E a gente chegava em casa todo dia. O Antônio estava em casa, né, nosso filho mais velho. E saí do hospital sem uma parte da família. Só quem passou por isso sabe o quanto é triste. E a gente orava e a gente sabia que Deus tem o controle de tudo. Mas o que mais me tocou nisso tudo foi que no sábado o Tiesco pediu, Vini, posso levar para a igreja para orar por vocês? Eu, claro. E a gente orava assim todo dia, a gente se sentia muito acolhido por todos vocês, pelas mensagens. Mas no momento que o Tiesco compartilhou com vocês e a igreja orou, realmente de maneira sobrenatural, na segunda-feira, a gente se olhou e a gente falou, a gente não sabe o que está acontecendo, mas a gente se sente muito melhor. E o mais louco é que a gente não tinha resposta para nada, ninguém sabia falar nada. A gente não sabia se ia ficar um mês no hospital, se ia ficar uma semana, se ia ficar algumas horas. E ela nasceu numa quinta-feira. Na outra quinta-feira, ela fez um exame, que já fez um procedimento. E na outra quinta-feira, a gente estava em casa. E foi tudo muito rápido. Realmente, criança, né? A recuperação delas também é uma coisa absurda, é muito rápido. Mas, nisso tudo, né, essa próxima música fala que Deus, né, Ele é a luz que brilha na escuridão, que Ele é a paz que acalma o coração, que Ele é tanta coisa. E a gente ainda talvez não tenha resposta porque Deus permitiu isso na nossa vida, mas a gente se sente, sim, a gente tem conhecido algumas facetas de Deus, né? Tudo que Ele é, a gente uma pessoa em toda a vida não tem como descobrir. Acho que se vivesse eternamente aqui, sei lá, não sei se conseguiria descobrir ainda de tudo que Ele é. Mas, para mim, pelo menos, cantar algumas músicas que remetem ao que Ele realmente é, o que está na palavra dEle,
mexe comigo, me emociona e espero que essa próxima música também possa trazer para vocês algumas lembranças. Talvez não lembranças boas, mas olhar para trás e ver que aquilo está curado, que aquilo está resolvido. Enfim, que isso te leve a louvar Ele. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos seus pés e tuas mãos. Somos teu povo, a tua igreja. Tua luz brilha sobre nós. O mesmo corpo, um só Espírito. O Senhor e Rei. Faça a tua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha. Faça a tua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos seus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá. Do teu amor quem poderá nos separar? És fiel e pra sempre teu povo sustenta. E então o mundo inteiro verá o poder do grande Rei. Justiça e paz. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino de amor. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos seus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá.
qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Senhor Deus e Pai, a gente te agradece, Deus, por quem Tu és e por se revelar a nós. A gente te agradece, Pai, porque Tua palavra diz que Tu é bom, que é forte refúgio no tempo de aflição e que o Senhor é perto, Pai, daqueles que confiam em Ti. Nos ajuda, Pai, a confiar mesmo estando no escuro, nos ajuda a trilhar o caminho que o Senhor tem para nós. Sempre contigo, Pai, nos ajuda a não nos afastar de Ti, Pai, porque contigo já dói, contigo já é bastante complicado, mas tem um propósito, Pai. E longe de Ti, Pai, é apenas sofrimento. Prepara o nosso coração para ver a Tua mensagem, a Tua palavra e transforma a nossa mente, aquilo que a gente tem pensado, aquilo que a gente tem vivido, aquilo que a gente tem feito. No nome de Cristo que a gente ora. Amém. Amém. Sentar, gente. Bom dia. As crianças que ainda não subiram podem subir, mas só criança mesmo.
O restante tem que permanecer firme e forte. Muito bem. O mundo sempre foi um lugar de muita turbulência, muita dificuldade. A gente acabou de ouvir o testemunho do Vini sobre a filha, né, minha afilhada, a filha dele, minha afilhada. E o mundo sempre foi um lugar onde todos nós podemos contar várias e várias dores, né, várias e várias dificuldades que passamos ou que estamos enfrentando. Né, esse mundo é um mundo caído, corrompido pelo pecado, e as consequências vão desde os nossos corações até o ambiente onde a gente vive, a natureza, os relacionamentos, o sistema do mundo, né, é um sistema caído, e nós certamente encontramos já na nossa caminhada dificuldades, problemas, e certamente vamos encontrar pela frente ainda até o dia que o nosso Senhor voltar, ou o dia que Ele nos levar daqui. Essa é uma certeza que nós temos, né, que vamos enfrentar problemas, dificuldades. E lá no livro de Filipenses, se você já quiser abrir a tua Bíblia lá, no capítulo 4 de Filipenses, Paulo diz para os nossos irmãos ali de Filipos, para que eles se alegrem sempre. Se alegrem sempre. A gente vai ler o texto com mais calma, mas Paulo diz para eles terem alegria sempre, né? E não só isso, mas que não ficassem ansiosos por absolutamente nada. E Paulo diz isso com muita clareza. Então, como que é possível, como que cristãos podem ter alegria, podem ter paz, podem ter uma alegria que não, né, que é uma ordem, inclusive, como a gente vai ver. Como não ficar ansioso, né, com tantas circunstâncias difíceis que se apresentam diariamente nas nossas vidas, né? Seja causado por nós mesmos, pelo pecado, seja por outras pessoas, seja pelo que for. Como a gente pode não ficar ansioso? Né? A ansiedade tem tomado grande parte da paz de muitas pessoas e de muitos cristãos, inclusive. Né? Então, eu gostaria que nós lêssemos o que Paulo diz aqui em Filipenses, no capítulo 4, um texto muito conhecido, dos versículos 4 até o 9. Nós vamos ler. Então, acompanha comigo aí a leitura. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pelo tempo que já tivemos aqui. Obrigado, Pai, pelo tempo de adoração ao Senhor, de vermos o testemunho, Senhor, de alguém próximo a nós, que o Senhor restaurou a saúde, ouviu as orações. Pai, obrigado por ser esse Deus próximo. Obrigado pelo privilégio que temos de termos a Tua palavra exposta aqui diante de nós. E eu quero te entregar esse tempo, Senhor, nas Tuas mãos. Que o Senhor use, Pai, a mim como instrumento, que o Senhor use esse tempo, Pai, na vida de cada um de nós, a começar por mim, para que o Teu Espírito Santo, Pai, fale conosco com clareza. Que Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio, nos dando foco, nos dando entendimento, Pai, daquilo que o Senhor tem para nós aqui nesta manhã. Então te entregamos isso, agradecidos, Pai, em Teu nome. Amém. Muito bem, a igreja de Filipos, se a gente for ler o início aí da carta, Paulo diz que é a coroa e a alegria dele, né? A igreja de Filipos era uma igreja muito presente desde o início do ministério de Paulo. E aqui no capítulo 4, é o final, né, da carta aos Filipenses, e Paulo faz aí, a partir do versículo 2, uma série de exortações à igreja, né? Várias recomendações, várias ordens de como as coisas deveriam funcionar, né, no meio
cristão, Paulo está fazendo assim as suas últimas recomendações à igreja de Filipenses aqui. Essa igreja que é muito querida para Paulo, né? De novo, que ele chama, né? A minha alegria, a minha coroa. E nós temos aqui uma série de passos muito práticos, de coisas muito práticas que Paulo exorta, então, aos filipenses, e obviamente que a cada um de nós também, né, a vivermos, a colocarmos em prática. E eu gostaria que nós víssemos cada uma dessas recomendações, ou cada uma dessas exortações aqui de Paulo, principalmente em tempos como esse que nós vivemos, né? Onde, por exemplo, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, diz que 50% das pessoas que passam pelos hospitais no mundo, mais de 50%, é devido à ansiedade, é alguma consequência da ansiedade, né? Mas está muito relacionado com uma crise de ansiedade, ou a ansiedade gera algum outro problema, a pessoa acaba indo para o hospital. Então, é um problema atual, mas era também um problema desde lá do início, porque o coração humano continua o mesmo, desde lá do início até agora. Então, se era um problema para eles, nós podemos aprender muito através do que Paulo está recomendando aqui sobre isso. E a primeira coisa que Paulo diz ali no versículo 4 é que a alegria deve ser uma marca do cristão. Paulo diz no versículo 4, alegrem-se sempre no Senhor. E se não bastasse, ele repete, novamente direi, alegrem-se, né? Versículo 4. Então, em primeiro lugar, a alegria é uma ordem. E é meio estranho a gente pensar isso, né? A gente se alegrar é uma ordem aqui dada por Deus através de Paulo, né? Mas a gente precisa entender o que Paulo está querendo dizer aqui. Não, é um mandamento, não é uma recomendação, simplesmente. Não é assim, se vocês sentirem alegria, alegrem-se. Se vocês quiserem, se a vida estiver boa, se as circunstâncias estiverem de acordo com o que vocês desejam, fiquem alegres. Mas a gente precisa entender que tipo de alegria é que Paulo está falando aqui. A primeira coisa é que o Evangelho trouxe alegria. O Evangelho é boas novas. E se nós cremos no Evangelho, então por si só, ao entendermos essas boas novas de que Cristo morreu e ressuscitou e resgatou os pecadores, como eu e você, isso por si só já é um motivo grande de alegria. O reino de Deus é a alegria. A Bíblia ensina que o reino de Deus é alegria. Fruto do Espírito, lá em Gálatas, é alegria. A ordem de Deus aqui em Filipenses é alegrem-se. Alegrem-se. Então pode parecer muito estranho, né, essa ordem, mas é muito mais profundo o que Paulo está dizendo aqui do que colocar um sorriso no rosto e sair andando que nem um bobo alegre, né? Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Não é uma alegria externa, fingida, né? uma alegria fake, né? Usando uma palavra aí da atualidade. Porque essa alegria, ela é ultracircunstancial, ela é extracircunstancial. Essa alegria, ela não é baseada naquilo que está acontecendo no momento na minha vida. Ela não é baseada na minha conta bancária, ela não é baseada nos meus relacionamentos, mas ela é baseada em outra coisa, que não é o mesmo. Então essa alegria, ela não é fingida, não é forçada. Essa alegria, ela precisa ser ultracircunstancial. A vida, obviamente que a vida é como um mosaico, né, de cores. Às vezes vão ter cores muito alegres, vão ter momentos na nossa vida que são momentos mais sombrios, mais escuros, ou uma montanha russa, a imagem que quiser usar. Em momentos a gente vai estar bem lá em cima e em momentos a gente vai ter que passar por alguns problemas, algumas dificuldades, né? O próprio Senhor Jesus enfrentou o deserto. Vários homens grandes de Deus tiveram momentos difíceis e foi exatamente ali que eles conheceram a verdadeira alegria. Foi exatamente ali onde Deus quebrantou o coração e trouxe esses homens na saída do deserto totalmente transformados e mudados, porque perceberam essa alegria ultracircunstancial. Então, na verdade, a nossa alegria ela não é a ausência de problemas, porque se assim fosse, gente, ninguém de nós aqui poderia estar alegre, né? Porque a ausência de problemas é praticamente impossível no contexto que a gente vive, né? Nós vamos sempre enfrentar algum tipo de problema, não é algo que depende do que está fora de nós. A gente vai passar por muita aflição, a gente vai passar por vales escuros, vai atravessar desertos, pode ter certeza disso. E, na verdade, quando a gente toma uma decisão de se tornar um seguidor de Jesus, essas coisas às vezes ficam piores ainda, porque agora a gente está indo contra todo um sistema pecaminoso, perverso, diabólico, e aí a gente vai sofrendo as consequências de se posicionar contra isso, né? De viver uma vida de acordo com o que a Bíblia ensina.
Então, a gente pode passar por esses momentos, mas a alegria verdadeira não vai nos faltar. E sabe por que não vai nos faltar? Porque a alegria verdadeira, ela é uma pessoa. Não é algo, não é um sentimento, é uma pessoa. A alegria verdadeira, ela é cristocêntrica, ela é Jesus. E se ela é uma pessoa, e essa pessoa é quem ela é, então não vai nos faltar. Essa alegria, ela precisa ser centrada numa pessoa, e essa pessoa é Jesus. Quem tem a Jesus, quem entregou a sua vida para Jesus, quem é um discípulo de Jesus, experimenta a verdadeira alegria. As pessoas que não conhecem a Jesus podem experimentar algum tipo de alegria pela graça e misericórdia de Deus, mas só quem conhece a Jesus conhece a verdadeira alegria, porque é exatamente essa alegria que transcende as coisas, que transcende as circunstâncias, os problemas, aquilo que eu tenho, eu deixo de ter, os relacionamentos quebrados ou não, porque é uma alegria que é uma pessoa, e essa pessoa não falha, está sempre presente. Então, quem tem a Jesus, aquela velha música, né? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. De tão batido, né? A gente nem pensa muito sobre o que significa essa canção, mas é exatamente isso. Quem tem a Jesus tem a verdadeira alegria. Então, trata-se de ter alegria em Cristo, de estar atento às bênçãos que nós recebemos em Cristo, de pensar na nossa vida sobre quem está sujeito a um Deus que é soberano sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias, sobre cada célula do nosso corpo, cada fio de cabelo do nosso corpo, para quem tem. Mas Ele é soberano, inclusive sobre aqueles que caíram, sobre todas as coisas. Então, se a gente pensar que nós temos um perdão, e não apenas um perdão momentâneo, mas um perdão eterno, que nós não somos mais escravos do pecado, mas que fomos resgatados das trevas, nosso destino certo, que era o inferno, uma separação eterna de Deus, e fomos trazidos para a sua maravilhosa luz. Isso vai encher os nossos corações de esperança, de alegria. E aí não vai depender do que está acontecendo. Eu posso experimentar. E entenda que eu não estou dizendo que nós não podemos ficar tristes, mas essa tristeza não pode nos dominar. Essa tristeza não pode nos abater a ponto de eu ficar paralisado. Em meio a circunstâncias difíceis, nós vamos ver depois, nós vamos experimentar alegria. E uma paz que o próprio texto diz aqui, que a gente nem consegue entender. Porque essa alegria, essa paz é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Muito bem, o texto continua, né? E aí, no versículo 5, uma consequência dessa alegria quase é a amabilidade, né, que tem que ser conhecida por todos, porque uma pessoa alegre é uma pessoa que é feliz e, consequentemente, vai transbordar disso para as pessoas que estão ao seu redor. Então, essa amabilidade vai ser conhecida pelas outras pessoas. As pessoas vão olhar e dizer, puxa, olha, mesmo num momento tão difícil da vida desse cara, como ele pode estar assim tranquilo? Como ele pode estar assim, apesar da tristeza, está bem? Como que pode isso? Como que pode essa pessoa pensar em outros, apesar daquilo que está acontecendo com ele? Porque essa amabilidade vai transbordar de nossos corações. E aí no versículo 6, Paulo diz, não andem ansiosos por coisa alguma. E aqui nós temos um grande perigo, e eu queria dedicar um tempo maior sobre essa questão da ansiedade aqui, porque, como eu falei, tem atacado e atingido diversas pessoas. Talvez você esteja passando por um momento de extrema ansiedade na sua vida, ou de pouca ansiedade na sua vida, mas em algum momento a gente já teve um contato, né, com isso, e a gente precisa entender. Como eu disse antes, a ansiedade tem acometido mais de 50% das pessoas no mundo, isso é um dado da OMS, que passam pelos hospitais. Então é algo que tem realmente atingido muitas pessoas. E a ansiedade não tem preferidos, né? Não importa se é rico, se é pobre, não importa o que faz da vida, não importa se é gordinho, se é magrinho, a ansiedade pode atingir qualquer pessoa, né? Qualquer ser humano pode acometer. Mas o que é a ansiedade? Nós precisamos entender o que é a ansiedade. E um teólogo chamado Wiersbe, muito respeitado, ele diz que a ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado a respeito das circunstâncias, das pessoas
e das coisas. Então, obrigado, Zequinha. É um pensamento distorcido, talvez, a respeito daquilo que está ao redor acontecendo, ou a respeito de uma pessoa, ou a respeito de alguma coisa. Um outro teólogo muito conhecido, Ralph Martin, ele diz que a ansiedade é, em última instância, a falta de confiança na proteção e no cuidado de Deus. Em última instância, a gente fica ansioso porque a gente, talvez lá no fundo, não acredita que Deus vai cuidar da gente. E aí, a gente começa a querer resolver as coisas em pensamento, a gente começa a querer fazer as coisas do nosso jeito, porque lá no fundinho do nosso coração, a gente não acredita que Deus vai cuidar como Ele prometeu que cuidaria. Isso também nos deixa ansioso. E aí nós temos várias causas, né, da ansiedade. Em primeiro lugar, pode ser um resultado de quando nós olhamos mais para os problemas do que para Deus, quando a gente começa a focar demais nos nossos problemas do que a focar em Deus, certo? Então, os cristãos aqui de Filipos, eles não estavam vivendo num paraíso. Muito pelo contrário, a igreja estava sofrendo perseguição. Ser cristão naquele momento era praticamente uma sentença de morte. E Paulo está dizendo, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Alegrem-se. E novamente eu vou dizer, alegrem-se. Então eles não estavam vivendo numa circunstância de bonança, de alegria plena, de tudo bem. O apóstolo Paulo está escrevendo essa carta de onde? Da antessala da morte. Estava preso. E está dizendo o quê? Não andem ansiosos por coisa alguma. Então, quando a gente olha para essas pessoas, a gente começa a pensar, puxa, é possível. É possível. Eles estavam vivendo nessas circunstâncias de perigo iminente, a qualquer momento, qualquer um deles podia morrer. E Paulo está dizendo, não andem ansiosos, não fiquem ansiosos por causa disso, Deus vai cuidar de vocês. Fiquem tranquilos. Então, é possível fazer isso. Uma outra causa é quando a gente tem relacionamentos que são quebrados por algum motivo. Isso é algo que talvez pode também nos deixar ansiosos. As pessoas talvez nos fazem sofrer muito mais do que as circunstâncias. E deixa eu dizer para ti, antes que você pense em alguém, você faz as outras pessoas sofrer talvez muito mais do que as circunstâncias. Às vezes a gente vai dar um passo em falso, vai falar alguma coisa que não deveria falar, ou do jeito que não deveria falar. Às vezes a gente vai errar mesmo, e aí a gente está à mercê do perdão das outras pessoas, assim como nós também vamos ter que perdoar outras pessoas. E assim por diante, isso pode sim nos causar grande ansiedade. Um relacionamento rompido, quebrado, pode nos trazer grande ansiedade. Nós vamos desapontar as pessoas e elas vão nos desapontar. E isso tem a capacidade de roubar, muitas vezes, a nossa alegria. Uma outra causa da ansiedade, de modo geral, pode ser uma preocupação exagerada com as coisas materiais ou com circunstâncias difíceis. Uma preocupação que excede o normal. Aqueles que só se preocupam com coisas materiais vão viver com ansiedade. A ansiedade faz parte das suas vidas. Se esse for o propósito da vida, conquistar mais, ter mais, conseguir mais, ter mais, isso vai consequentemente gerar uma grande ansiedade, porque a gente sabe que nós vivemos em um tempo de instabilidade e que aquilo que pode estar cheio hoje, amanhã pode estar vazio. E se nós dependermos disso para a nossa alegria, para a nossa vida, nós vamos ter muita ansiedade. Será que vai acontecer isso? Mas será que se eu fizer aquilo, eu vou conseguir dar esse passo? Será que o governo mexendo aqui não vai piorar as coisas? Será que não vai melhorar as coisas? E eu fico dentro dessa bolha de ansiedade e isso vai roubando a nossa alegria, a nossa paz. E aí nós temos as consequências ou os resultados dessa ansiedade. Em primeiro lugar, a ansiedade produz uma estrangulação íntima no coração. Eu não sei quantos aqui já passaram por uma crise de ansiedade, mas conversando com pessoas que já passaram por isso, diz que a sensação é que vai morrer, que o ar não vem, que fecha o peito, que estrangula, parece que tem alguma coisa apertando o peito e a garganta. E essa palavra ansiedade que Paulo usa aqui traz exatamente essa ideia de estrangulamento. Não andem ansiosos, não se estrangulem. É a ideia da palavra que Paulo está dizendo aqui. Porque ficar ansioso é como ser sufocado, é como se cortasse o nosso oxigênio. E aí a coisa não vem.
A ansiedade produz uma fragmentação existencial. Um outro resultado da ansiedade é uma fragmentação existencial. A pessoa é como se fosse dividida ao meio, porque a esperança que ela tem puxa numa direção, de descansar em Deus, de ter paz. Estou falando no contexto cristão, né? De querer descansar em Deus, de buscar isso. Mas, por outro lado, a ansiedade não deixa descansar. E parece que tem duas forças que vão dividindo, né, a pessoa ao meio. Uma outra conotação da palavra ansiedade, que Paulo usa aqui no texto original, é algo que é puxado em diferentes direções. E é justamente isso. A esperança puxa para um lado. A ansiedade, os problemas circunstanciais puxam para outro. E aí fica nesse cabo de guerra interno e crise após crise de ansiedade. Então, nós precisamos aprender a descansar. E Paulo logo já vai dar aqui para nós como a gente faz isso. Então, um outro resultado da ansiedade é que a ansiedade rouba as nossas forças. A ansiedade nos deixa fracos. Não só fisicamente, mas espiritualmente também. Porque o problema ainda não aconteceu, normalmente. E o que eu já estou fazendo? Pensando, e se acontecer isso, e se for aquilo, e se for aquele outro. E, gente, esse problema pode ser, inclusive, algo que eu fiz, um pecado que eu cometi, e que eu sei que lá na frente vai estourar. E eu já estou pensando aqui como é que eu vou fazer para não deixar estourar tanto. Ou pode ser alguma outra coisa circunstancial, alguém que a gente ama que está doente, alguém que a gente ama e que está lutando com algum problema, ou nós mesmos com algum relacionamento quebrado, e a gente fica matutando e pensando, e se, e quando? E o problema não vem. E aí quando chega, se chega, eu já estou todo debilitado, fraco. Porque eu gastei tanta energia, tanto esforço tentando resolver antes, que quando o problema realmente chega, quando chega, aí a gente já está todo debilitado, todo fraco, a gente está fragilizado. E aí não tem forças para lutar e é engolido, né, pelas circunstâncias. E uma terceira resultado da ansiedade é que a ansiedade é uma voz muito eloquente da incredulidade. A ansiedade é uma voz muito eloquente da incredulidade. O que eu quero dizer com isso? A ansiedade nos torna incapazes de crer que Deus vai suprir aquilo que eu preciso. Talvez não vai fazer o que eu quero. Geralmente não é o que eu quero. Mas de crer que Deus está cuidando de tudo que está acontecendo na minha vida. E se isso está acontecendo, é porque Deus permitiu. Quando a gente pensa, o maior exemplo de sofrimento na Bíblia, tem muitos, né? Mas o mais conhecido talvez seja Jó. Quando a gente lê, a gente está consciente do que aconteceu no mundo celestial, vamos dizer assim. A gente sabe que Satanás foi lá, falou com Deus, pediu permissão. E vejam só, Satanás só agiu quando Deus permitiu. Então, de certa forma, Satanás também é um agente daquilo que Deus permite que ele faça. Ele não age livremente. Ele primeiro tocou lá nas coisas de Jó. Aí depois ele tocou na família de Jó. Mas antes de fazer tudo isso, ele dizia para Deus se ele podia fazer ou não. Do jeito dele, mas pedia. E só podia fazer quando Deus permitia. Então, inclusive, quando a gente talvez for atingido por alguma ação de Satanás na nossa vida, é difícil a gente entender isso. Mas é porque Deus permitiu que isso acontecesse. E Jó não sabia absolutamente nada do que estava acontecendo no mundo espiritual. A gente, quando lê, a gente tem esse pano de fundo. Mas Jó não tinha nada. Jó não tinha nada. Então a gente precisa entender que quando a ansiedade ocupa o nosso coração, a gente se torna incapaz de crer. E Jó começa a questionar Deus de várias formas. E os amigos só falam besteira para ele lá e ele continua questionando. Amaldiçoa o dia que nasceu. A mulher de Jó chega para ele, olha, amaldiçoa esse teu Deus aí e morre. Esqueceu de nós, não cuida mais. E a gente pode ter a mesma postura, até que Deus falou com Jó lá no final do livro. E às vezes a gente foca mais no que Deus restituiu para Jó, do que no que aconteceu no coração de Jó. Porque lá no final ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Passou por todo aquele perrengue, para ter o seu coração quebrado, quebrantado. E ele já era alguém fiel antes, mas agora ele teve uma vida, de fato, com Jesus. Então, a ansiedade nos deixa incapazes de crermos que Deus vai cuidar.
E Deus vai cuidar, gente. Se Ele disse que vai cuidar, Ele vai cuidar. E é uma ação crer. Então a ansiedade ocupa o nosso coração quando nós tiramos os olhos de Deus e colocamos em qualquer outra coisa ao seu redor. E aí Paulo então vai adiante no mesmo versículo, no versículo 6, e nos dá então o ansiolítico, o remédio. Ele nos dá a cura para a ansiedade. Você está ansioso? Você tem lutado com a ansiedade por algum motivo? Eis aqui o remédio. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. O ansiolítico divino, a oração. A oração. Então Deus não apenas dá uma ordem, não andem ansiosos por coisa alguma, né, através de Paulo, mas Ele dá a solução também de como fazer isso. Não apenas Ele dá o diagnóstico da doença, não fiquem ansiosos, mas Ele dá o remédio para a cura dessa doença. Se a ansiedade é uma doença, a oração é a cura. O antídoto correto para a ansiedade é abrir o coração para Deus. É abrir o coração para Deus, é ter tempo com Deus, é se largar, se jogar aos pés de Deus, se derramar aos pés de Deus. A gente lida com ansiedade não com livros de autoajuda. E me perdoe, não estou desmerecendo, não é com psicólogos. É com oração, é com o joelho no chão, é se derramando diante de Deus. A coisa mais fácil que tem, o caminho mais fácil, é procurar uma ajuda de alguém que pode me receitar um remédio que vai me anestesiar. Aí eu não preciso lidar com o meu problema, eu não preciso lidar com a minha incredulidade. Simplesmente tomo um remedinho e fico legal. O remédio bíblico para a ansiedade é a oração. E que tipo de oração? Né? Paulo dá o remédio e ele dá a prescrição do remédio. Vamos ver o que Paulo diz aqui. Em primeiro lugar, uma oração de adoração. Essa oração envolve 3 elementos. A oração por si só, né? As súplicas e a ação de graças. Rapidamente eu quero ver cada uma dessas coisas, porque a primeira palavra que Paulo usa aqui para a oração, ela tem uma conotação de adoração. Então, quando a gente está ansioso, a primeira ação, o primeiro passo que a gente tem que dar, adorar a Deus. Reconhecer que a gente não pode lidar com esse problema, mas que Ele pode, que Ele é grande, que Ele é majestoso, que Ele é soberano. Adorar a Deus. Essa conotação de devoção, de adoração, é isso que Paulo está falando com oração aqui. Precisamos saber que Deus é grande e poderoso o suficiente para lidar com qualquer situação na nossa vida. E que Ele vai lidar de acordo com o que a gente precisa. De novo, nem sempre com o que a gente quer. Deus não vai simplesmente tirar o problema da sua vida. Talvez Ele queira usar esse problema para exercitar a sua fé. Para fazer como lá com Jó e quebrar o seu coração. Então, um ponto culminante da oração é esse relacionamento com Deus, mais do que pedir qualquer coisa. É reconhecer quem Deus é, em primeiro lugar, do que ficar pedindo um monte de coisa. É orar, é estar em comunhão com Deus, com o Rei do Universo, o Senhor de todas as coisas. Isso é oração. Nós adoramos a Deus por quem Ele é, em primeiro lugar. Não só por aquilo que Ele faz nas nossas vidas. Então, ao invés de nós ficarmos ansiosos, a gente precisa meditar na majestade, na grandeza de Deus. Se derramar diante de Deus. Se Deus é quem Ele é, esse Deus que nós adoramos aqui, e se Ele é o nosso Pai, e Ele é o nosso Pai, e se Ele é o nosso pastor, e Ele é o nosso pastor, então eu não preciso me preocupar. Porque aquilo que eu não tenho, como diz uma música do Projeto Sola, baseada no Salmo 23, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se eu precisasse, Deus me daria. Preciso, né? Não quero, não desejo, preciso. Certo? E aí, em segundo lugar, então, nessa prescrição aí desse remédio, Paulo diz que nós devemos suplicar a Deus. Suplicar. Enfatiza esse elemento, então, de petição.
de súplica na oração, de apresentar os desejos, os pedidos a Deus, de se derramar diante de Deus, dizer, Deus, olha o que está no meu coração, tu conhece antes mesmo de eu falar, mas eu quero te dizer, eu estou ansioso por causa disso, eu estou preocupado com aquilo, Deus me ajuda a crer. Suplicar a Deus, em vez de acumular um peso de ansiedade no nosso coração, tirar esse peso diante de Deus. O Tiago escreveu, lá no capítulo 4 de Tiago, que a gente não tem nada porque a gente não pede. E quando pede, não recebe, porque a gente pede por motivo errado. Então a gente precisa, aprender a orar, inclusive. Adorar a Deus, derramar o nosso coração, dizer para Deus o que está no nosso coração. Ele conhece, mas é um exercício para a gente falar essas coisas para Deus. E o terceiro lugar aí, Paulo então diz que nós devemos agradecer a Deus com ações de graças. Agradecer a Deus. Quando nós olhamos para Deus, nós pensamos a respeito do que Deus já fez. E certamente cada um de nós aqui poderia contar várias situações em que Deus nos deu alguma coisa, nos abençoou, nos tirou. Não estou nem falando da sua ação para cada um de nós em relação ao pecado, em situações específicas da sua vida. Você pode olhar para trás e perceber a mão de Deus em vários momentos na sua vida, tenho certeza disso. Então, agradecer a Deus por esse cuidado, por ser o supremo pastor que cuida das suas ovelhas, o pai perfeito que cuida e ama os seus filhos. Agradecer a Deus por isso. O próprio Paulo, quando plantou a igreja ali em Filipos, ele foi açoitado, ele foi preso. E quando ele estava preso, lá em Atos, a gente lê que ele fez Paulo e Silas. Cantaram na prisão. Eles sabiam que eles estavam ali, que a circunstância era difícil, mas que Deus estava cuidando. Que Deus estava cuidando. Quantos e quantos relatos nós já ouvimos falar na igreja perseguida, de cristãos que estão lá, passando necessidade, presos dentro de um container, e estão adorando a Deus e cantando. Porque creem que Deus está cuidando, mesmo numa circunstância tão difícil. E aí, às vezes, porque alguma coisa que a gente não gosta muito aconteceu na nossa vida, a gente já começa a ficar ansioso, preocupado, duvidando do cuidado de Deus na nossa vida. Daniel, quando estava lá, quando foi vítima lá daquela armação e foi jogado nas covas dos leões, Daniel dormiu na cova dos leões. E o rei que jogou Daniel na cova dos leões não conseguiu dormir na sua cama. Daniel descansou em Deus e disse, olha, Deus pode me livrar, não sei se vai me livrar. Ele pode, se Ele quiser, Ele vai me livrar. Se Ele não quiser, não tem nada que eu possa fazer igual. E dormiu. Deus mandou um anjo, fechou a boca do leão, Deus dormiu lá quentinho ainda, né, junto com os leões. E aí, então, como resultado desse tratamento, nós temos um resultado. Paulo nos dá aqui um resultado, versículo 7. E o que vai acontecer quando a gente toma esse remédio? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, pela oração, por esse passo de fé, a paz de Deus agora ocupa o lugar no meu coração que antes a ansiedade ocupava. Há uma troca. Eu tiro o peso da minha ansiedade, derramo ela diante de Deus. E aí eu recebo, eu experimento a paz de Deus no lugar daquela ansiedade que antes estava no meu coração. Eu não quero dizer que é uma coisa mágica, instantânea. É um processo que a gente vai fazendo de novo, e talvez a gente orou agora, experimenta isso, e passou 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, eu já estou ansioso de novo, aquilo está na minha cabeça de novo, e eu preciso ir lá, me derramar diante de Deus de novo, dizer, Deus, eu não quero. E vai sendo um processo, e a gente vai experimentando essa paz de Deus que excede o entendimento. Então a oração aquieta o nosso interior. A oração muda a nossa visão de mundo. A visão das circunstâncias ao nosso redor. Por meio dela a gente se aproxima de Deus. Olha que privilégio, gente. Nós estamos a sós diante do Deus, Criador de todas as coisas, o Senhor do universo. A gente tem o privilégio de poder estar ali, tete a tete, conversando. Que nem eu estou falando agora com vocês e vocês estão me ouvindo. Com Deus. E a gente, às vezes,
por preguiça, por não ser prioridade, por tantos outros motivos, passa dias, semanas, meses, sem ter uma oração, um tempo decente com Deus. Só aquela oração, né? Obrigado, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. E come, né? Antes de dormir lá, qualquer coisa, no outro dia acorda, amém, né? Nós não paramos, não priorizamos a oração. E é obviamente que os problemas vão nos consumindo, nós vamos ficando ansiosos e vamos tendo preocupações, porque nós não temos tempo de oração, não temos tempo de derramar o nosso coração diante de Deus. E aí nós experimentamos então essa paz. O mesmo coração que estava cheio de ansiedade agora está cheio de paz. E a paz que excede o entendimento. E eu não sei se você já experimentou, eu já experimentei em várias circunstâncias, várias vezes na minha vida, passar por um perrengue e estranhamente estar tranquilo. E não era algo que vinha de mim, era algo que Deus colocou no meu coração. E tenho certeza, se você já teve um tempo de oração assim, de entregar as coisas para Deus, você também já experimentou essa paz que nem tu entendia direito como é que podia estar experimentando naquele momento. Ela transcende a compreensão humana. Pode ser que exista toda uma tempestade, né? Hoje é um dia chuvoso, pode ser que o dia esteja bem escuro, chuvoso, trovões no exterior, mas aqui no coração tem um sol raiando bonito, não muito calor, bem gostosinha a temperatura, porque a gente está experimentando essa paz de Deus. E essa paz, ela tem uma ação maior ainda, não é só experimentar a paz de Deus que excede o entendimento, mas o versículo continua dizendo que essa paz guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, além de tudo, essa paz vai preencher o nosso coração, em momentos que nós não vamos nem compreender direito, mas além disso, vai guardar o nosso coração, vai guardar a nossa mente contra futuros problemas, desde que eu tome continuamente o remédio. Esse aqui é remédio contínuo, tá, gente? É de uso contínuo. Quando o médico perguntar para você, ou for fazer uma consulta, um exame, geralmente eles perguntam, tem algum remédio de uso contínuo? Tu pode dizer sim, a oração. É uso contínuo. E aí a paz vai guardar a nossa mente, os nossos corações. Essa é a paz que os mártires sentiram. Quando a gente lê aquelas biografias dos mártires nos primeiros séculos, a gente pensa, como é que o cara entrou lá para ser devorado por um leão e nem levantou a mão? É a mesma paz que Paulo, antes de morrer, pôde escrever lá em 2 Timóteo, a hora da minha partida é chegada, estava indo para a guilhotina. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E agora a coroa da justiça me está guardada, antes da morte. A gente às vezes diz, né, que queria botar na nossa lápide, né, esse versículo aqui que Paulo escreveu, mas a gente esquece da circunstância em que Paulo escreveu esse texto. Ele estava ali, dias antes da guilhotina. Então essa paz vai guardar os nossos corações. Nós vamos poder experimentar essa paz ultra circunstancial, essa alegria. William Hendrickson, ele diz o seguinte sobre isso: os filipenses estavam acostumados a ver as sentinelas romanas montarem guarda. Ele está falando aqui a respeito dessa questão do guardar o coração e a mente, né? Então, eles estavam acostumados ali, os soldados romanos, a montarem guarda. E Paulo usa essa imagem. Assim também, se bem que num sentido muito mais profundo, a paz de Deus vai guardar a porta do coração e da mente daqueles que creem. Ela impedirá que a torturante angústia corroa o coração. E o coração é o manancial da vida, segundo Provérbios, a fonte do pensamento, segundo Romanos, e da nossa vontade, segundo 1 Coríntios, e também dos nossos sentimentos, de acordo com o versículo 7 do capítulo 1 de Filipenses. O homem de fé e oração tem se refugiado naquela inexpugnável cidadela, da qual ninguém jamais poderá arrancá-lo, e o nome dessa fortaleza é Jesus Cristo. Então, Paulo usa essa imagem do guarda, o guarda romano, que vai guardar a mente e o coração. Só que em vez de um guarda romano, é a paz de Deus. É uma pessoa. E essa pessoa não é nada menos do que o Senhor Jesus. E falando em mente, Paulo então
vai falar sobre aquilo que deve ocupar os nossos pensamentos. Versículo 8, já estamos indo para o final, tá, gente? Vai dar tempo de comer, fiquem tranquilos, não fiquem ansiosos. Tá? Vai dar tempo de comer. Versículo 8, Paulo então diz aquilo que deve ocupar a nossa mente. Ele está falando sobre isso, sobre guardar a mente, guardar o coração. E olha o que ele diz no versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E no versículo 9, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E de novo, o Deus da paz estará com vocês. Então Paulo está falando de guardar a mente, mas nós também temos um papel ativo em guardar a nossa mente. Olha o que deve ocupar a nossa mente, essa lista aqui. Depois eu te desafio, ou aconselho, ou recomendo que você dê uma olhada nessa lista. E você comece a pensar nas coisas que você tem colocado para dentro da sua cabeça. Se elas passam nesse filtro. Vamos usar isso aqui de filtro para suas séries favoritas, para os seus filmes favoritos, para as suas leituras favoritas, para os seus relacionamentos favoritos, para os seus programas de TV favoritos. Se passar por esse filtro aqui, muito bem, então pode usufruir. Se não, a gente também precisa abrir mão dessas coisas, afastar de nós. Hoje a gente vê tanta porcaria, tanto lixo na TV, desde o noticiário, que era para ser uma coisa séria, até séries e filmes, que é para ser entretenimento. É tanta porcaria ali no meio. E isso vai entrando na nossa mente. Isso vai entrando na nossa mente. Por quê? Porque a gente não tem o equilíbrio, né? De ter um tempo maior de oração, de leitura da palavra, de tempo com Deus, de estudo da sua palavra, do que essas coisas todas. E daquilo que eu mais me alimentar, é aquilo que vai reger a minha cabeça. E Paulo fala sobre a mente, porque é na mente que nós vamos ter as maiores batalhas, gente. A partir de um pensamento, eu vou ter os sentimentos e vou ter as ações na minha vida. Então, se a batalha for perdida na minha mente, ela vai ser perdida nas ações. E é por isso que a gente precisa guardar a nossa mente. Ter muito cuidado com aquilo que nós temos colocado para dentro, do que nós temos nos alimentado. Falsos mestres ensinando uma falsa teologia. A teologia do coaching, do você merece, você é bom e Deus vai te abençoar nos seus planos. Uma teologia prostituída, diminuída. A graça de Deus jogada no chão. Porque tudo pode. Deus é bom, é gracioso. E a gente vai botando essas coisas para dentro. E aí quando o pecado vem, quando alguém me confronta, quando alguém me exorta, aí eu fico bravo. Porque minha cabeça está cheia dessas coisas erradas. Então, alimentar na fonte correta. Colocar em prática aquilo que a gente já sabe. Para concluir, a conclusão de Paulo, do seu livro, ela é muito prática, né? Então, o que nós podemos concluir desse texto? Que, além de nós termos paz com Deus para nos guardar, agora nós temos o Deus da paz para nos guiar. Não apenas nós temos uma harmonia, uma paz no lugar da ansiedade, mas nós também temos a companhia do próprio Deus no nosso dia a dia, guardando a nossa mente e os nossos corações. O Bruce Barton diz que muitas pessoas hoje procuram ter paz com Deus sem ter um relacionamento com Deus, que é o autor da verdadeira paz. E isso a gente sabe que é impossível. Para experimentar a paz, primeiro a gente precisa conhecer o Deus da paz, se relacionar com o Deus da paz. Ontem à noite, a gente estava, a hora de dormir ali, a Helena perguntou para mim a diferença entre conhecer, por que não basta só conhecer Jesus. Porque, gente, nós conhecemos um monte de gente famosa. Todos aqui vocês conhecem, sei lá, o Papa Francisco? Não conhecem? Já ouviram falar? A gente sabe quem é. Agora, é muito diferente eu perguntar se vocês têm um relacionamento pessoal com o Papa Francisco. Bem diferente. E aí, às vezes, a gente quer só a bênção de Deus, conhecendo a Jesus, mas sem ter um relacionamento pessoal com Jesus, sem de fato Ele ser o meu Senhor, o meu Salvador.
aquele que manda na minha vida, que manda. E sem eu ser aquele que obedeço. Eu quero só as bênçãos, quero só a paz que excede entendimento. Mas eu não quero cuidar da minha mente e abrir mão das coisas que eu gosto de fazer, que eu sei que não estão de acordo com a palavra. Eu quero só experimentar que Deus tire a minha ansiedade, as minhas preocupações, mas sem colocar em prática tudo que a gente aprendeu. Então, ter um relacionamento com Jesus é bem diferente de eu saber quem Jesus é. A gente precisa ter isso muito claro. Então, seguir a Jesus não nos isenta de turbulência, não nos isenta de problemas, não nos isenta de acidentes, de doenças, de preocupações. Muito pelo contrário, talvez a gente tenha mais depois de começar a seguir Jesus. Mas seguir a Cristo, ser um discípulo de Jesus, vai nos fazer ter a capacidade, ou sermos capacitados pelo próprio Jesus a passarmos por todas essas coisas, a crescermos no meio da dificuldade, a termos a nossa vida transformada no meio dos problemas. Deus traz a noção correta dos problemas, a dimensão correta dos problemas, quando eles nos acometem. Essa vida com Jesus nos faz mudar toda a nossa cosmovisão, né, usando uma palavra aí moderna. As coisas que estão ao nosso redor, a gente vê de forma diferente quando a gente tem um relacionamento com Jesus. Por fim, você está ansioso por algum motivo? Você tem lutado com a ansiedade? Você tem tido crise de ansiedade, talvez? Tem te tirado o sono, as preocupações têm te tirado do prumo? O meu desafio é, estuda esse texto novamente, lê esse texto novamente, em casa, a sós. Pensa naquilo tudo que foi dito aqui. Se coloca de joelhos diante de Deus, derrama o seu coração diante de Deus. Essa é a receita. Essa é a receita. Nós temos uma promessa aqui, de que ao fazermos isso, a paz que excede o entendimento vai encher os nossos corações. E se tem uma promessa aqui, aquele que prometeu é fiel para cumprir essa promessa. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque nós podemos termos a Tua palavra exposta aqui nessa manhã. Obrigado, Senhor, porque esse texto, Senhor, nos confronta de tantas formas, Pai. A forma como nós muitas vezes não cremos em Ti, não cremos na Tua provisão, no Teu cuidado. A forma como às vezes as preocupações da vida, Senhor, se tornam maiores no nosso ver do que o próprio Senhor. E obrigado, Pai, porque também nos lembra e nos dá a receita, Senhor, para a gente vencer a incredulidade, vencer a ansiedade. Nos ajuda, Pai, a crermos, nos ajuda, Senhor, a termos fé. A fé é um dom do Senhor, não é nossa. Nos ajuda, Senhor, a darmos os passos necessários, Pai, para crescermos, Pai, na crença em Ti, na Tua provisão, no Teu cuidado. O Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é aquele que promete que a paz que excede o entendimento encherá os nossos corações, guardará os nossos corações, as nossas mentes. Então, Pai, faz a Tua obra em cada um de nós. Sabemos que o Senhor usa circunstâncias difíceis, o Senhor usa problemas para trabalhar em nós, para trabalhar através de nós, talvez, na vida de outras pessoas. Mas nós não queremos, Pai, viver uma vida de ansiedade, de incredulidade, de perder o sono, Pai, noite após noite. Queremos descansar em Ti, Senhor. Queremos experimentar essa paz. Então nos ajuda, Senhor, a crermos, a não sermos incrédulos, sermos pessoas que dependem de Ti em todas as circunstâncias. Seja um grande problema, Pai, que ao nosso ver é insolúvel, ou seja, pequenas preocupações do dia a dia. Que a ansiedade não roube a nossa alegria, Pai. Que nós possamos nos alegrar, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. Porque Tu é a alegria, Senhor. O Senhor é a alegria. E que a gente possa experimentar dessa alegria ao caminhar contigo, através da oração, da súplica, de uma vida de adoração, de agradecimento a Ti. Nos capacita, Senhor, a vivermos isso. Cada um de nós aqui, Senhor. Que a gente possa refletir sobre tudo isso que foi dito aqui, relermos, Pai, da Tua palavra, quantas vezes for necessário, exercitarmos, Senhor, esses passos para que a gente vença a ansiedade de uma vez por todas. Obrigado, Pai, porque temos essa esperança em Ti. Abençoa, Senhor, nosso domingo, abençoa, Senhor, a nossa semana, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Em Teu nome que nós oramos, agradecidos. Amém.
Muito bem, meus queridos, então ficamos por aqui. Que Deus abençoe a sua vida, um bom almoço, um bom domingo. Até semana que vem, se Deus permitir.